Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um circuito sistêmico, agora deixa eu olhar aqui. Mais um circuito sistêmico. Para mim é uma honra, é uma alegria poder ter vocês comigo. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone e só abrir quando vocês tiverem pergunta. Podemos combinar assim? Perfeito. Hoje nós vamos trazer as consciências, que é um trabalho maravilhoso que o Bert, mais um, né, que o Bert trouxe para a gente. Então, nosso encontro hoje tem o título de Desvendando as Consciências, uma jornada pela sabedoria de Bert Hellinger. Por que eu escolhi falar hoje para vocês sobre essas consciências? Exatamente pelo ponto de que quando nós vamos nos evoluindo, nos amadurecendo emocionalmente, a nossa consciência muda. E aí eu fui estudar, através dos trabalhos do Bert, o que cada consciência nos traz para nós entendermos onde estamos, como que isso reverbera na nossa vida. Além, eu não coloquei aqui a bibliografia do Bert, certo? Eu deixei para vocês, além de toda a referência do Bert, eu estou trazendo para vocês o que esses autores entendem sobre consciência, a análise que eles fizeram das consciências deixada pelo nosso mentor, pelo nosso mestre, Bert Hellinger. São livros muito bons mesmo. Esse vínculo de família, o Jorge vai explorar as dinâmicas familiares e como elas influenciam a nossa vida, através desse alinhamento das constelações. Constelações familiares, a lógica do coração, a Anise, embora ela não seja uma autora, vamos dizer assim, essencialmente Hellinger, mas ela traz reflexões sobre a psicologia, sobre a espiritualidade, que vai complementando a nossa compreensão das dinâmicas familiares. E é muito bonito, porque ela traz uma outra linguagem, ela traz uma outra visão. Então, é um livro, é um estudo que eu recomendo para vocês. Eu gostei muito dessa visão dela, desse olhar que ela trouxe para as dinâmicas familiares. A alma do negócio, uma abordagem sistêmica das organizações, é do José Roberto. Ele aplica os conceitos do Hellinger no ambiente corporativo, mostrando como que as dinâmicas familiares influenciam as organizações. E aí é muito bonito também a forma com que ele faz essa relação, essa correlação. O Caminho do Perdão. Ai, gente, leiam esse livro. Leiam, por favor. Você já leu, Gisele? Não? Cláudia, alguém já leu esse livro? Então, é o primeiro presente que vocês têm que dar para vocês. É um livro muito simples, é uma linguagem muito simples, mas ela vai explorando a importância do perdão, que a gente chama de liberação, nas relações. Então, é muito bonito a forma como que ela coloca. A Revolução da Consciência também é maravilhoso. Bom, eu só trago aqui os livros que eu gosto, tá? O Eduardo, ele vai discutir as transformações na consciência e como que elas se relacionam com o nosso autoconhecimento e com as nossas dinâmicas familiares. Então, esses livros eu gostei muito. São livros que eu recomendo para vocês e que eu acredito que na nossa biblioteca de terapeutas, de pessoas que precisam e desejam crescer, são livros de boas referências para vocês lerem. Alguns a gente usa com os nossos alunos e os outros a gente usa conosco. Certo? Esse Caminho do Perdão é um livro que vocês vão lendo pela linguagem muito simples que ela tem e já vai fazendo as mudanças. Eu falo que a gente já vai reverberando muita coisa na nossa vida.
Então, tá aí. Muito bem, mas falar de consciência, a gente tem que entender o que é isso, né? O que é esse conceito de consciência? Dentro da visão, eu quero deixar muito claro que hoje eu trouxe especificamente o Bert, mas eu estou trazendo também uma relação da neurociência, porque eu não consigo ver sem a neurociência. O conceito de consciência está diretamente ligado às ordens do amor, às dinâmicas da família, sistêmicas, né? Sistêmicas familiares, que regem as nossas relações, especialmente no nosso contexto familiar. E elas vão operar na nossa vida sob diferentes níveis. Só que nós temos que entender que todas influenciam profundamente as nossas relações e as nossas escolhas como pessoas. Dentro do nosso sistema familiar e fora do nosso sistema familiar, no nosso sistema profissional, no nosso sistema de amizade, nós temos esses níveis que vão se influenciando profundamente e em diferentes níveis. Dentro da abordagem sistêmica, então, o Bert coloca que as consciências estão diretamente relacionadas a diferentes níveis de percepção e de compreensão, de acordo com esse olhar, essa interpretação que as pessoas podem ter em relação ao seu sistema e em relação à dinâmica, todas as dinâmicas que ele está envolvido. E ele cita 6 níveis de constelação, 6 níveis de consciência. A primeira consciência é a consciência familiar. E essa consciência está relacionada ao pertencimento. Depois eu peguei cada uma dessas consciências, eu vou deixar para o final, para vocês ficarem comigo até o final. Eu fui estudar cada uma dessas consciências e o desenvolvimento que cada uma tem. Porque não é assim, dentro da consciência familiar eu já vou para a consciência do sistema. Não, dentro da consciência familiar tem vários níveis. E é importante a gente saber para quando chegar um aluno, ou até mesmo nós, podemos saber onde eu estou. Porque é muito fácil, eu estou na consciência familiar, mas em qual nível dentro dessa consciência? Então, a consciência familiar, ela está relacionada ao pertencimento e à conexão que nós temos com a nossa família. E cada membro do sistema familiar tem um lugar, tem um papel. E essa consciência vai ajudar a reconhecer as dinâmicas de lealdade, de amor, de exclusão que afetam as relações humanas. Seguida, nós temos a consciência do sistema, que se refere à percepção das interconexões, das relações dentro de um sistema maior, como o sistema familiar e até mesmo os grupos sociais. E essa consciência nos permite entender como as ações e as decisões de cada membro vão impactar todo o grupo. Temos também a consciência da ordem. O Hellinger enfatiza a importância da ordem dentro do sistema. Isso inclui o reconhecimento da hierarquia natural dentro da família, por exemplo, os pais têm precedência sobre os filhos, os avós, precedência sobre os pais. E essa consciência da ordem é que vai nos ajudar a restaurar o equilíbrio das nossas relações. A quarta consciência é a consciência do todo, que é uma visão muito mais ampla. E ela vai incluir não apenas a família imediata, mas também antepassados e o legado familiar. E essa consciência permite que as pessoas se conectem com as suas raízes. E também a compreensão como esses eventos que aconteceram aqui, passados, podem estar influenciando as nossas vidas no dia de hoje. A quinta consciência é a consciência da vida. E essa consciência envolve uma percepção mais profunda sobre a vida em si, incluindo as leis naturais e os ciclos. E ela sugere uma aceitação do que é, promovendo uma atitude de gratidão pela vida, independente das dificuldades enfrentadas. Aqui a gente já está num nível de consciência bem mais elevado. E o sexto nível de consciência é a consciência espiritual. Embora o Hellinger não enfatizou tanto essa consciência,
é um dos níveis que ele deixou menos material, vamos dizer assim, mas ele nos coloca que essa dimensão envolve uma conexão com algo maior, com a grande alma, vamos dizer assim, né? Com uma força espiritual, uma filosofia, uma tradição cultural. E essa consciência oferece para a gente um sentido de propósito. Quando eu estou nesse nível, eu tenho um sentido de propósito. Sabe, de pertencimento além do contexto familiar. É quando eu descubro, vamos pegar aquela passagem da Bíblia, quando chegam e falam, mestre, estão aí sua mãe e seus irmãos. E ele para, olha para todos e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqui são minha mãe. Todos aqui são meus irmãos. Então, para que eu nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou, se é que eu vou? Então, essa consciência, ela já nos leva para uma filosofia muito mais intensa de sentido de propósito e de missão como ser humano, através ou dentro do amor absoluto. E são essas consciências que vão nos ajudar a entender as nossas experiências, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos dentro do sistema que nós estamos inseridos, familiar, social, profissional, organizacional. E quando nós compreendemos as dinâmicas que o exercício sistêmico, que uma constelação sistêmica nos traz, através dessa consciência, nós vamos promovendo esse processo chamado cura. Vamos transformando a nossa relação com os nossos sistemas familiares e com os nossos sistemas pessoais de compreensão de mundo. Tá muito rápido ou tá bom, gente? Tá claro? Então tá. Quando o Bert Quando o Bert identificou essas consciências, ele descreve que essas consciências vão ter um impacto significativo na vida de qualquer pessoa. Como eu já falei, estou reforçando, ela vai influenciar as nossas relações, as nossas decisões e o nosso bem-estar emocional, físico, mental. Como acontece isso? Espera aí que eu esqueci de... Como que acontece todos esses impactos? Começando aqui pelas relações interpessoais, porque a consciência familiar, ela pode afetar como as pessoas se relacionam com seus familiares e com seus amigos. Se alguém não reconhece o seu lugar na família, se alguém se sente excluído, isso vai gerar conflitos, vai gerar ressentimentos, vai gerar padrões repetitivos de comportamento. E vai influenciar na nossa tomada de decisões. A consciência do sistema nos ajuda a entender como as nossas decisões afetam não apenas a nós mesmos, mas também as outras pessoas que estão ao nosso redor. E isso vai levar a uma abordagem muito mais cuidadosa, muito mais consciente em relação a escolhas que impactam o grupo. Pessoal, eu estou parando aqui só um pouquinho. Deem um sorriso, por favor, para eu tirar foto, senão eu esqueço. Bom, isso. Ô, Gui, você quer isso? Então eu vou tirar outra foto, tá bom? Aí, obrigada. Meu Deus. Pronto, voltou. Bom, eu vou voltar aqui na tomada de decisões, porque eu acabei truncando. Então, eu coloquei que na tomada das decisões, a consciência do sistema é que vai nos ajudar a entender e a entender como as nossas decisões afetam não só a nós mesmos, mas também a qualquer pessoa que está no nosso redor. Isso nos leva a uma abordagem muito mais cuidadosa, muito mais consciente em relação às escolhas que vão impactar ou não
o grupo que nós estamos inseridos. Por quê? Porque existe aí uma resolução de conflito. A consciência da ordem, ela facilita a resolução de conflitos, no momento em que ela vai promover o reconhecimento das hierarquias naturais e das funções, dos papéis dentro do setor familiar. Quando existe essa consciência da ordem, nós vamos ter uma restauração do equilíbrio nas relações e, consequentemente, nós vamos evitar disputas desnecessárias. Autoconhecimento também é um impacto grande, porque a consciência do todo permite que nós compreendamos melhor as nossas próprias histórias familiares, os eventos passados que influenciaram e que podem ainda estar influenciando a nossa vida atual. E essa compreensão vai levar a um maior conhecimento e a uma quebra de padrões negativos. Aceitação e gratidão, que está lá, se eu não me engano, em 800 Hz na frequência, quando a gente está bem evoluído no sentido de amadurecimento emocional. A consciência da vida é que vai promover uma atitude de aceitação em relação aos altos e aos baixos momentos da vida. Isso pode nos ajudar a lidar melhor com os nossos desafios, a promover uma perspectiva muito mais positiva, muito mais resiliente diante dos desafios que nós temos. Através da conexão espiritual, que é um outro grande impacto, porque vai nos proporcionar um senso de propósito, de significado na vida cotidiana. E essa conexão nos ajuda também a enfrentar as dificuldades com muito mais força, com muito mais sabedoria, com muito mais esperança. Os padrões repetitivos, que muitas vezes esses padrões disfuncionais se repetem nas gerações devido à falta de consciência sobre as dinâmicas familiares. E reconhecer esses padrões vão nos ajudar a romper ciclos prejudiciais, promovendo, assim, mudanças na nossa vida. E a saúde mental e emocional, que é um grande impacto, porque quando eu tenho a consciência das dinâmicas familiares e desse impacto emocional, eu vou resultar, para mim, uma melhor saúde mental, porque eu tenho a compreensão sobre essa origem de alguns comportamentos, de alguns sentimentos que eu posso ter, e, em consequência, eu vou lidar de uma forma muito mais eficaz com as minhas questões emocionais. Essas consciências criadas, organizadas, propostas pelo Hellinger, eu digo que elas funcionam como se fossem lentes, né? Óculos, binóculos, que através das quais nós enxergamos de uma forma diferente, nós examinamos as nossas vidas e as nossas relações, e isso nos ajuda a crescer pessoalmente, nos traz cura, nos traz uma harmonia nas interações diárias do nosso cotidiano. Então, esses são os maiores impactos que esses níveis de consciência, e quanto mais elevado, mais impactos positivos nós vamos ter na nossa vida. Tá claro para vocês? Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, tá bom? Bom, o processo de evolução, de crescimento nesses níveis de consciência é uma jornada que vai envolver uma ampliação de percepção e de compreensão das dinâmicas familiares e das relações humanas. E essa evolução, ela se dá em várias etapas, começando pelo reconhecimento do pertencimento. É o primeiro passo. Lembra, a gente sempre tem exemplos de que quando eu estou excluída, a minha vida também vai ter vários episódios de exclusão. Qual é o primeiro passo de amadurecimento? Reconhecimento do pertencimento. Eu pertenço. Todos pertencem. É o primeiro passo na evolução da consciência. É esse. Eu pertenço. Todos pertencem a um sistema familiar. E isso envolve, quando eu falo de pertencimento, que eu falo de inclusão,
Eu estou falando de aceitar a história da minha família, de aceitar como foi os meus antepassados, incluindo eles com respeito na minha história familiar, entendendo que cada membro, vivo ou morto, teve e ainda tem um papel significativo. Uma compreensão das dinâmicas. À medida que a nossa consciência vai se expandindo, nós vamos começando a perceber as dinâmicas que estão operando, que operam dentro da família. Isso inclui padrões de lealdade, exclusão, repetição de traumas. E essa compreensão é fundamental para identificar como essas dinâmicas afetam as nossas vidas. A aceitação da ordem é mais um passo para a evolução. Por quê? Porque quando eu entendo que a aceitação é uma ordem natural dentro do sistema familiar, eu vou reconhecendo as hierarquias, como o papel dos pais em relação aos filhos, eu vou entendendo que cada membro tem o seu lugar. E essa aceitação vai nos ajudando a restaurar o equilíbrio das relações. Essa conexão com o todo é um próximo passo de evolução. Com o tempo, nós vamos entendendo e vamos desenvolvendo uma consciência mais ampla, que vai além da nossa família. E essa conexão, como eu já disse, essa conexão com o todo, ela vai envolver reconhecer essa interconexão em todas as gerações. E compreender todos esses eventos, ou melhor, compreender como todos esses eventos podem influenciar nos nossos momentos atuais, na nossa vida hoje. O desenvolvimento espiritual, porque à medida que as consciências vão se evoluindo, muitas pessoas começam a buscar sentido. Olá, Isabel, seja bem-vinda. À medida que essas consciências vão se evoluindo, muitas pessoas começam a buscar um sentido muito mais profundo da vida. Isso pode incluir uma conexão espiritual ou filosófica que vai dando significado às experiências vividas, promovendo, assim, esse sentido de propósito na nossa vida. Eu vou falar muito sobre essa questão do propósito, porque é lá que a gente vai chegar. E, para isso, eu preciso liberar os padrões negativos, porque a evolução da nossa consciência é que permite que nós possamos identificar e liberar padrões negativos que nós herdamos e que nós estamos repetindo ao longo das nossas gerações. E essa liberação é essencial para qualquer mudança que a gente queira promover. E principalmente, né, nas mudanças positivas que nós queremos nas nossas relações pessoais e nas nossas relações familiares. E o último passo para a evolução é a integração da experiência. Finalmente, é um processo que culmina na integração da experiência vivida e na aplicação desse conhecimento do cotidiano. Isso vai resultar em um maior autoconhecimento, numa maior empatia pelos outros e uma abordagem muito mais saudável nas relações. Eu digo que essa integração da experiência é quando eu me torno sábia, eu faço da minha inteligência se tornar sabedoria. Eu pego esse conhecimento e transformo em ferramenta de sabedoria para eu transformar a minha vida e a relação que eu tenho com as pessoas, com a vida e com o mundo. A evolução dessas consciências é um processo contínuo, é um processo dinâmico. Para algumas pessoas é um processo gradativo, para outras pessoas é um processo mais rápido, porque cada pessoa tem o seu ritmo. Eu acredito que todos vão chegar lá, de forma mais lenta ou de forma mais rápida, é lá que nós vamos chegar. E esse caminho não só vai promover um crescimento pessoal, mas principalmente vai contribuir para que a gente tenha harmonia, bem-estar, primeiro conosco e depois com o nosso sistema familiar. Muitas vezes, eu já conversei bastante com vocês
de forma até individual com a maioria aqui, e assim, as pessoas falam, nossa, minha vida está mudando. Por que a vida muda? Porque nós temos ampliação da consciência. Às vezes a gente não consegue entender em que processo, em que nível a gente está. Mas a gente sabe que o nosso hoje está sendo a melhor versão de nós mesmos do que nós fomos no ontem. Isso é importantíssimo. E as implicações para cada um de nós diante dessas consciências são muito profundas. E elas podem impactar e impactam vários aspectos da nossa vida. Se eu pensar na consciência familiar, vai trazer à tona o reconhecimento da nossa própria história, dos nossos laços que unem os nossos membros da família. Para uma pessoa, isso pode significar aceitar e honrar os seus antepassados, o que vai ajudar a fortalecer a identidade e a conexão com a família. E a falta dessa consciência leva a sentimentos de exclusão, de desamparo. A consciência da ordem envolve entender a hierarquia natural dentro da família, como eu já citei. Bisavós, né? Vem desde lá de trás. Bisavós, avós, filhos, pais, filhos, enfim. Para uma pessoa, isso pode implicar respeito a esses papéis, aceitação que cada membro tem o seu lugar. Quando eu ignoro essa ordem, eu vou construir conflitos, desarmonia nas relações familiares. A consciência do todo permite que cada um de nós perceba como as nossas ações impactam não só a nossa vida, mas também a vida de qualquer pessoa ao nosso redor. E é essa percepção que vai nos levar a um comportamento muito mais empático, que vai permitir que a gente assuma a nossa responsabilidade em qualquer uma das ações. Essa percepção vai nos levar a um comportamento mais responsável, porque ela nos traz um sentimento, um senso de comunidade e de pertencimento. A consciência espiritual envolve uma compreensão muito mais ampla do significado de vida, de conexão com algo muito maior. Isso pode resultar em um senso de propósito, de força nos momentos difíceis que a gente vai passar, que a gente já passou. Principalmente, né, o que a gente esteja passando. E a falta dessa consciência vai nos deixar totalmente perdidos, sem direção. Consciência da vida. Essa consciência vai promover a aceitação dos ciclos da vida, que inclui nascimento e morte. Nascimento, vida e morte são processos naturais. E tudo acontece entre morte e vida, nascimento e luto. Isso significa que a gente vai conseguir desenvolver uma atitude de gratidão, de resiliência, diante das dificuldades dentro da vida, dentro da morte. Sem essa consciência, nós vamos ter resistência à mudança ou ao sofrimento. E a consciência do amor, que está diretamente ligada na capacidade de dar e receber amor incondicionalmente. E isso implica que nós vamos conseguir cultivar relacionamentos saudáveis, baseados na aceitação mútua. Ignorando essa consciência, nós vamos ter o quê? Relações superficiais, conflitos constantes. Olha que lindo, gente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas olha que lindo. Cada uma dessas consciências contribui para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento emocional. E quando nós entendemos que elas estão integradas, que nós reconhecemos essa integração, elas podem nos levar a um maior equilíbrio nas nossas relações, no nosso autoconhecimento, na nossa paz interior. Tá fazendo sentido? Ótimo. E, opa. Como que eu avalio essas consciências no meu processo cotidiano de vida?
nas minhas relações, nas nossas relações, nos nossos comportamentos, nas nossas emoções. Primeiro, pela nossa reflexão pessoal. É o primeiro ponto de avaliação. Para isso, eu preciso fazer o quê? Reservar um tempo para que eu possa refletir sobre as minhas experiências, sobre os meus sentimentos, me perguntando como são as minhas ações, como são as minhas decisões, se essas ações e decisões estão conectadas a uma história familiar, a uma dinâmica que nós estamos vivendo. Isso pode ser feito através da escrita terapêutica, de uma meditação, de um mindfulness, através também da observação das relações, quando eu começo a observar com atenção como é a minha interação com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Como são esses padrões? São recorrentes? Existem conflitos? Existem sentimentos de exclusão? Quando eu pergunto, quando eu observo se esses padrões estão ligados a dinâmicas familiares mais amplas ou a questões não resolvidas. Eu só vou chegar nesse olhar, nessa pergunta, se eu começo a construir uma observação contínua das minhas relações. Também posso pedir feedback de outras pessoas. Pessoas que estão mais próximas da gente, pessoas que a gente sabe que está ali para compartilhar a nossa alegria. Então, conversando com elas sobre quais são as percepções que elas têm em relação a nós, em relação à nossa própria relação. Um feedback pode oferecer insights muito valiosos sobre como nós somos vistos em diferentes contextos. E se há alguma área que precisa de atenção. Constelação também nos traz uma grande ferramenta de avaliação sobre como estão as nossas consciências. E essas experiências vai nos permitir visualizar as dinâmicas familiares, vai ajudar a que a gente possa compreender como elas influenciam na nossa vida. Autoanálise emocional. É quando a gente presta atenção às nossas emoções em situações específicas. Como essas emoções estão se revelando sobre a nossa história familiar ou sobre a nossa posição dentro de um sistema familiar. Práticas espirituais, eu não estou falando de práticas religiosas, estou falando de práticas espirituais, como a meditação, o mindfulness, que nos ajuda a desenvolver uma consciência muito mais profunda sobre nós mesmos, sobre a nossa conexão com as outras pessoas. Estudo, leitura. Hoje, por exemplo, vocês estão aqui comigo, e quem vai assistir depois essa aula no conforto do seu horário, é uma forma de ferramenta que ajuda a ampliar a consciência, que ajuda a trazer ferramentas para a autoavaliação. Leituras, participar de workshops, participar de constelações sistêmicas, como a gente desenvolve a nossa percepção, o nosso olhar, como nós construímos ferramentas para avaliar nossas consciências. E terapia, o aconselhamento. Né? A terapia, ela é maravilhosa, ela é um processo maravilhoso, porque através do olhar de alguém que está ali de uma forma racional, porque nós sempre entramos com a nossa emoção, vai nos ajudar a explorar questões cada vez mais profundas que estão relacionadas à nossa consciência. Através de um momento seguro, de um acolhimento seguro, vai permitindo que a gente possa construir o nosso autoconhecimento. E essas formas que nós vamos avaliando a nossa consciência é que vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a evoluir, a dar passos mais significativos na nossa jornada pessoal. E assim a gente vai, cada vez mais, identificando as áreas de crescimento, tendo um entendimento muito mais significativo das nossas relações que moldam a nossa vida. Tudo bem até aqui? Sem perguntas? Bom,
vocês poderiam ter me perguntado, né? E aí, Bel, se existem várias interferências, quais são elas? Quais são essas interferências que podem bloquear a elevação das nossas consciências, a elevação do nosso nível emocional? Começa por onde? Pelas crenças limitantes. Crenças negativas sobre nós mesmos, sobre o mundo, criam barreiras para o nosso crescimento pessoal. Por exemplo, achar que você não merece amor, achar que você não merece sucesso. Isso vai impedir que você se abra para novas experiências. Traumas também não resolvidos é um outro bloqueio, porque experiências traumáticas, principalmente na primeira infância, vão deixar marcas profundas, vão dificultar a capacidade de se conectar com as consciências. E esses traumas, eles geram medo, eles geram desconfiança, eles geram resistência a qualquer mudança que a gente queira ter. Falta de autoconhecimento. Tem gente que chega no consultório e que quer milagre. E o milagre começa quando você se abre para o autoconhecimento, para a busca de um conhecimento. Porque a falta de reflexão, a falta de autoconhecimento leva qualquer pessoa a uma desconexão com as próprias emoções, com as próprias necessidades. E sem essa conexão, fica muito difícil elevar essas consciências, entender essas dinâmicas internas. Relações tóxicas também é um bloqueio, porque isso é muito sério. Por isso que a gente vai evoluindo, é como se a gente fosse ficando cada vez mais seletiva. Porque estar cercado de pessoas que não apoiam o nosso crescimento, ou que perpetuam aquelas dinâmicas familiares que são disfuncionais, dificultam a nossa evolução. Relações tóxicas, gente, drenam a nossa energia. Eu falo que eles vampirizam a gente. E reforçam os nossos padrões negativos. A gente estaciona, fica estagnado. Resistência à mudança. O medo do desconhecido muitas vezes leva a resistência a mudanças necessárias para o crescimento. E essa resistência pode se manifestar como procrastinação. Tem muita gente aqui que fala que tem, né, que procrastina, que tem apego a situações insatisfatórias. A falta do tempo para reflexão, no mundo cada vez mais acelerado que a gente está vivendo, menos tempo existe na rotina do dia, menos tempo nós temos para nós mesmos. Isso é terrível, porque a falta de tempo para a gente pensar em nós, para fazermos pausas reflexivas, para praticarmos o autocuidado, vai nos impedir que a gente possa se conectar com um nível mais profundo de consciência. Culpa e vergonha, que está bem ali na frequência, bem no início das frequências Hertz, né? Porque o que significa essa frequência? Meu nível. Culpa e vergonha, sentimentos de culpa, de vergonha em relação ao passado, bloqueiam a aceitação, bloqueiam a liberação de qualquer trauma, de qualquer energia, do auto-perdão. E esses sentimentos vão cada vez mais gerando um ciclo negativo, que vai nos impedindo o crescimento. Conformismo social, a pressão para se conformar a essas normas sociais, podem levar qualquer um de nós a ignorar as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos, fazendo com que a gente pare de buscar o nosso verdadeiro potencial. Falta de apoio emocional. Quando nós não temos uma rede de apoio sólida, nós vamos ter dificuldade de enfrentar as nossas dificuldades emocionais e a nossa busca pelo autoconhecimento. Há pouco, quando a gente começou, eu falei sobre isso, como nós estamos necessitados de acolhimento. Por quê? Porque quando, né, e o meu grupo de constelação, que vocês estão nele, que vocês fazem parte, e aí eu digo que é o nosso grupo,
de constelação, por que nós nos sentimos acolhidos? Porque nós estamos nesse ponto de construção de uma base sólida de rede. Um apoia o outro, um se vê no sofrimento do outro. E eu acho que o mais bonito é que um compartilha a alegria na cura do outro. Então, ter essa rede emocional é muito bom. E quando a gente tem a falta do apoio emocional, a gente vai ter um bloqueio dentro da nossa consciência. É fundamental termos amigos. Não precisa ser muitos, mas temos amigos que compartilham a nossa alegria. Se eu não tenho amigo, eu procuro profissionais. E a desconexão espiritual. Novamente, eu não estou falando da desconexão religiosa, eu estou falando da desconexão espiritual. A falta de uma prática espiritual, de uma conexão com algo maior, pode deixar qualquer um de nós aqui sem propósito. Vai dificultar o nosso acesso às consciências mais elevadas. E quando eu reconheço essas interferências, é um grande, vamos dizer, uma grande ferramenta que vai me dar coragem para eu dar o primeiro passo para mudar, para superá-las, para permitir que as minhas consciências comecem a se elevar, para permitir que o meu crescimento pessoal comece a sair do lugar, a crescer. E essas consciências, elas são... Opa, deixa eu achar vocês aqui. Voltei. Essas consciências são entendidas em diferentes níveis e aspectos. E aí eu preciso entender que eu preciso ter uma saúde cerebral, uma saúde neurológica que vai acompanhar corpo físico e corpo emocional. Qual a relação, então, que eu posso entender da minha área cerebral com as consciências? Principalmente quem vai ser ou quem já é terapeuta, precisa entender qual é a área do cérebro que está afetada para poder estimular, porque não adianta que eu querer que o meu cliente chegue aqui na consciência espiritual se ele tem um bloqueio nas áreas cerebrais. Então, vamos começar aqui. Quando eu penso na consciência sensorial, eu vou entender que eu tenho uma interferência no córtex sensorial, que está localizado aqui, ó, no lobo parietal, e é responsável por processar as informações sensoriais, toque, dor, temperatura. Eu tenho também o córtex visual, que é aqui no lobo occipital, que vai processar as informações visuais, onde se formata as imagens, vai contribuir para a percepção que eu tenho do ambiente, porque é aqui que formatam as imagens que eu estou vendo. A consciência emocional, ela está ligada à amígdala cerebral, que é uma parte do nosso sistema límbico, né, do cérebro límbico, que está relacionada ao processamento das emoções, como medo, como prazer. O córtex pré-frontal, que está envolvido na regulação emocional, na tomada de decisões com base nas emoções. A consciência reflexiva ou autoconsciência está relacionada ao córtex pré-frontal dorso lateral, que está associado ao pensamento crítico, ao planejamento, à reflexão sobre si mesmo. Também ao córtex cingulado anterior, que está relacionado à autoavaliação, à consciência emocional. Quando eu penso na consciência social, eu entendo que as regiões do pré-frontal medial, que são envolvidos na empatia, na compreensão das intenções do outro, têm alguma interferência. Eu penso no córtex parietal superior, que está relacionado à percepção social e à navegação, vamos dizer assim, né, no como se constrói essas interações sociais. A consciência espiritual ou transcendental é o córtex insular, que está associado à experiência de conexão profunda, de autoconhecimento.
A rede de modo padrão, que é um conjunto de regiões que se ativa quando estamos num estado de repouso, de reflexão interna, e muitas vezes associados a experiências espirituais e até meditativas. A consciência moral, que está relacionada ao córtex pré-frontal ventromedial, que está envolvido no processamento de dilemas morais, de decisões éticas. Também a amígdala cerebral, o córtex cingulado anterior, que desempenham papéis importantíssimos na avaliação emocional relacionada a decisões morais. Essas áreas do cérebro, elas se interagem de uma maneira muito complexa e vão refletindo essa natureza que é multifacetada da nossa consciência. E cada tipo de consciência pode envolver uma combinação dessas regiões para formar uma experiência integrada. Dentro da neurociência, a gente tem vários casos, de pessoas que sofreram lesões cerebrais e que, a partir daquela lesão, passaram a agir de uma forma diferente. Como se eles tivessem perdido o caráter, perdido o índole. Não roubavam, passam a roubar. Eram calmos, passam a ser agressivos. Por quê? Porque lesionaram partes do cérebro relacionados àquele determinado comportamento que eles passaram a ter. A parte da neurociência, ela é linda. E eu trouxe, assim, só para vocês entenderem, porque quando a gente tem uma dissociação muito grande do nosso corpo com o nosso emocional, com a nossa alma. Como se eu cuidasse só da alma. Vai ficar feito? Vai. Mas por que algumas pessoas dão passinhos assim e outras pessoas dão passão grande? Passos muito grandes. Por quê? Qual a diferença? A diferença está na reação cerebral, na reação do meu próprio organismo neurológico. Então, eu trouxe, muito resumidamente, para vocês terem uma ideia da importância da gente olhar também para o nosso cérebro. Pode falar, Claudinha. Se você puder dar uma pincelada quando a gente tem, né, um cliente que está com essas questões, aplicar exercícios, né, como você estava falando ali no começo, escrita, ajuda nesse processo de retomada dos neurônios, ou é mais... Tem que ter uma observação mais apurada sobre isso? Você consegue, por testes, pela forma com que ele te responde as questões, na conversa com os familiares, você consegue perceber quais são as áreas lesionadas. Se ele sofreu um acidente, por exemplo, ele já traz o próprio diagnóstico do médico. Se é uma pessoa, vamos dizer, sem nenhum acidente, mas que ele tem um comportamento difícil, que ele tem resistência, que ele tem N comportamentos, nós temos os testes que não são mensuráveis, eles podem ser, alguns são, mas são mais testes qualitativos para você ter uma compreensão. Por quê? Porque os testes mensuráveis, quantitativos, é só uma neuropsicóloga que pode aplicar. Tem testes que nem psicóloga pode aplicar. Agora, o que eu faço como neuropsicopedagoga? Eu reorganizo, eu elaboro, eu construo, eu tenho vários testes que eu construí para trazer a nível qualitativo e mensurável, mas uma mensuração que vai me ajudar a entender, mas não vai dar um diagnóstico, porque nós não damos diagnóstico. E é a partir desse laudo que eu organizo ali com ele, eu organizo o projeto de intervenção. É um processo lento, é um processo que eu dou muita tarefa, ele tem que ter um exercício em casa, ele tem que ter um nível de conhecimento muito grande. Às vezes eu mando questões, às vezes eu dou gráficos, às vezes eu dou algum exercício para a pessoa poder me ajudar, porque 1 hora de terapia é pouco. E, às vezes, quando tem uma interferência cerebral muito grande, eu peço até a ajuda de um outro terapeuta.
tá? Mas é um processo bem lento mesmo. Só que ajuda em muito, acelera, principalmente quando eu pego uma pessoa com disfunção executiva, né, função executiva superiores. Nossa, ele tem uma resistência imensa, porque ele não tem essa capacidade de raciocinar, ele não tem essa persistência, ele não tem essa capacidade do freio inibitório na tomada das decisões. O freio inibitório é fundamental. E aí a gente já começa a entender se, ele tem dificuldade de tomada de decisão? Tem. Eu vou analisar aqui o freio inibitório em algumas situações. Então, eu crio situações através do que ele vai me contando para eu entender como é que ele reage a essas situações. Reage ou não reage a essas situações. E assim a gente vai organizando o nosso, vamos dizer, o portfólio de avaliação dessa pessoa. E junto com ele eu faço. Você falou freio o quê? Freio inibitório. Inibitório, obrigada. Tá? Cláudia, para hoje é muito complexo para eu te falar sobre tudo isso, porque aí é um curso mesmo, para aprender a lidar com essa parte neurológica que é um casamento. Nossa, eu trabalhei com Parkinson, Isabel. A Isabel está colocando sobre pessoas com Parkinson. Com Parkinson, com síndrome de Lewy, com Alzheimer, por quase 10 anos. Eu tinha uma equipe. E a gente conseguiu reduzir, deixar bem mais lento, gradativo os sintomas das pessoas, fazendo exercícios direto dentro da área, relacionados à área cerebral e relacionado à área sistêmica. É um casamento perfeito. Tá bom? Tem muita coisa, assim, que a gente trabalhou, que eu oriento o trabalho, que é muito bom. Que ajuda essa pessoa a ter um conforto maior e ajuda a evolução também. Certo, pessoal? A gente pode até... Eu acho que... eu não sei se eu já falei sobre o Alzheimer, mas a gente pode, se for interessante para vocês, sim, o Parkinson, o Alzheimer, deixa como sugestão lá no grupo para mim o que vocês gostariam de estar estudando. Porque eu posso trazer o Alzheimer, posso trazer o Parkinson dentro das intervenções da abordagem sistêmica e dentro das intervenções da neurociência. Alzheimer. Tá? Ponto. Pode colocar, deixar como sugestão que eu trago para vocês. Tá. Obrigada. Bom, será o máximo. Então, eu vou pensar, com uma aula, dá para a gente dividir, porque as intervenções são a mesma. Qual a diferença do Parkinson e do Alzheimer? O Alzheimer é aqui fora, é a morte de neurônios, uma morte muito rápida de neurônios. E o Parkinson é dentro do cérebro. Ele vai sendo consumido a substância cinza. Então, o Alzheimer é fora do cérebro, o Parkinson é dentro do cérebro. Porque o comportamento é bem semelhante. O Parkinson tem a questão do tremor físico também. Mas os outros comportamentos, perda de memória, agressividade, dificuldade de vocabulário, é igual em todas as situações. A síndrome de Lewy, ela é mais complicada porque ela tem a questão gradativa da perda dos movimentos físicos. Então, eu acho que ela é mais agressiva. Mais agressiva do que um Alzheimer, mais agressiva do que um Parkinson ainda. Mas a gente pode pensar, tá bom? Muito bem. Tudo bem até aqui? Vamos olhar agora... Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Tá. Espera aí que eu me perdi aqui. Eu estou trazendo agora para vocês alguns exemplos. Deixa eu ver se é isso. Espera aí que eu me perdi mesmo agora. Esse slide eu já falei.
Isso. Tá. Eu estou trazendo para vocês agora, dentro desse sentimento, dentro desses níveis de consciência, alguns exemplos de situações que vocês podem trabalhar no consultório, mas assim, muito superficial. Eu não estou trazendo nenhum teste aqui de avaliação, nenhuma forma de vocês se avaliarem, mas para vocês trabalharem. Eu quero desenvolver a consciência sensorial. Por onde eu começo? Mindfulness. A prática de meditação da atenção plena vai fazer com que a pessoa foque a sensação no próprio corpo. Isso ajuda a aumentar a percepção sensorial. Só que é importante que essas práticas a gente aprenda a fazer conosco, primeiro. Para a gente sentir. Como é que eu vou falar para o outro que é uma sensação maravilhosa se eu não sentir no meu corpo? Atividade física, a yoga, né, tá voltando com tudo, a gente está percebendo cada vez mais as pessoas estão olhando para yoga de uma forma muito mais consciente, porque ajuda nessa conexão com o corpo, estimula o córtex sensorial. Quando eu penso na consciência emocional, o diário, que é escrita terapêutica, porque quando eu jogo ali, eu estou materializando no papel algo que fala sobre as minhas emoções, sobre as minhas experiências, eu materializo e organizo o que está aqui dentro do pensamento. Isso me ajuda a processar os sentimentos, as emoções, e vai ativar as áreas do cérebro que estão ligadas à regulação emocional. A terapia emocional também ajuda muito. Grupo de apoio ajuda muito, onde eu vou discutir as emoções que podem estar fortalecendo ou não a compreensão emocional. Quando eu penso na consciência reflexiva, a meditação é bom para tudo, né? Quanto mais eu com o outro, eu posso optar pela meditação guiada, pelo mindfulness focada na introspecção, a visualização criativa, fazer perguntas profundas sobre quais são as minhas crenças, sobre os meus comportamentos. Eu trabalho muito com questionamento, com questionário, muito com perguntas. O coach fala muito da importância de questões poderosas. A PNL fala muito sobre a importância de fazer perguntas. A barra de Axis fala muito, fique na pergunta. Então, eu trabalho muito com perguntas. É isso que eu ia te perguntar agora, da barra de Axis. Você acabou de falar, parece que você ouviu meu telepática. Então, tem uma cunhada que ela está com começo de Alzheimer. E então, eu fiz duas aplicações de barras. E eu queria saber se as barras realmente elas têm força em relação Muito. Então, eu posso continuar, né? Obrigada. Sim, pode. Vai trazer um estado de relaxamento mental. Ajuda a reduzir aquele efeito agressivo que eles têm. Obrigada. Ajuda muito, tá bom? Mas depois eu posso até te dar algumas dicas para você estar trabalhando com ela, mas as barras ajudam muito. Só que não adianta você fazer barras de 1 hora, talvez ela não dá conta. É preferível você fazer menos tempo e mais vezes na semana. Eu não sei como é que está o nível do Alzheimer dela. Se tiver muito agitado, faça de 30 minutos, porque ela cansa. Porque eu já atendi pessoas assim. Eles cansam, eles querem levantar, tem umas que dormem, aí tudo bem. Mas as que são elétricas, Até roncam. Tem uns que roncam mesmo. Agora, tem alguns que são elétricos, então eu prefiro fazer menos tempo e mais vezes. Certo? Bom, consciência social. Atividades em grupo, como a gente está fazendo aqui agora, workshop, participar de habilidades sociais, onde pode desenvolver a nossa empatia, organizações sociais, isso nos ajuda muito. O trabalho como voluntariado faz com que a gente participe de atividades que
na nossa ideia, a gente está beneficiando as outras pessoas, mas nos ajuda muito a beneficiar a nós mesmos, porque vai aumentando a nossa consciência social, ativando as nossas regiões cerebrais que estão associadas à empatia. A consciência espiritual ou transcendental, novamente, meditação, visualizações criativas, nos ajuda a conectar com aspectos espirituais da vida. A natureza, passar tempo na natureza, começar a desenvolver o hábito de agradecer, de sentir a gratidão, também é uma forma de estimular uma sensação, uma conexão muito maior. E a conexão moral, ela pode vir através de leituras filosóficas, de leituras que vão nos ajudar na reflexão sobre os nossos valores, sobre as nossas decisões morais, participar de debates sobre dilemas morais, sobre dilemas éticos, desde que as pessoas que a gente vai discutir, participar, como uma forma de desenvolvimento e crescimento pessoal. Não é político que eu estou falando, por favor. Esse comportamento vai ativar as áreas do cérebro que estão relacionadas à moralidade. E, de uma forma geral, desenvolve as áreas cerebrais que estão relacionadas à consciência, aos níveis de consciência, e vai nos ajudar ao nosso crescimento pessoal. Certo? Muito bem. Qual o impacto, então, na vida das pessoas, nas relações, no bem-estar emocional, na vida financeira e nos relacionamentos amorosos? Eu fiz um apanhado de pontos que aparecem no consultório e trouxe para vocês. Dentro da consciência familiar, a maior compreensão das dinâmicas familiares, da resolução dos conflitos, da melhoria das relações com familiares, vai fazer com que as pessoas se sintam mais conectadas e a compreensão de melhores resultados de padrões que influenciavam na sua vida. A vida financeira, como que fica dentro dessa consciência? A compreensão dessas dinâmicas em relação ao dinheiro vai ajudar a identificar padrões de comportamento financeiro. Por exemplo, alguém cresceu num ambiente onde o dinheiro era visto como escasso. Vai ter dificuldades, né? Ou pode ter dificuldades em lidar com a abundância. No relacionamento amoroso, relacionamentos mais saudáveis e abertas em família podem levar a uma maior confiança, a uma comunicação mais assertiva no relacionamento amoroso. Conflitos familiares não resolvidos impactam de maneira negativa a intimidade e a segurança emocional. A consciência do grupo, aumento da empatia e da solidariedade em grupos sociais ou profissionais podem levar a um ambiente mais colaborativo, onde as pessoas se sentem apoiadas e valorizadas. E a vida financeira? Pertencer a grupos que compartilham conhecimento financeiro, que promovam um apoio mútuo, vai resultar em melhores decisões financeiras. Por exemplo, parcerias, network. E o relacionamento amoroso, dentro dessa consciência? A interação em grupos sociais vai enriquecer o relacionamento amoroso, porque promove um suporte social muito mais amplo, uma oportunidade de crescimento em conjunto. Na consciência social, maior consciência das questões sociais e culturais nos levam, vamos dizer assim, a uma postura muito mais ativa em relação à justiça social. E nós vamos nos tornando mais engajadas em causas que promovem o bem-estar coletivo. E a nossa vida financeira? Uma maior consciência das injustiças sociais vai nos motivar a buscar carreiras, investimentos que possam promover mudanças positivas, resultando assim no impacto financeiro alinhado com os nossos valores. Relacionamento amoroso. Os relacionamentos baseados em valores compartilhados, compromisso com causas sociais, tendem a ser muito mais satisfatórios e duradouros.
Não sei se você, quando eu trouxe para vocês a consciência social, se passou por vocês, quando eu falei da questão da vida financeira, pessoas que escolhem ganhar um salário menor, mas ganha esse salário, eu vou fazer um concurso, é um salário não bom, mas eu sei que eu vou ter ele por toda a vida. Falta o quê aqui? Um nível de consciência mais amplo em relação à consciência mesmo social. Até a escolha da nossa carreira está relacionado a esse nível de consciência. E a consciência espiritual, quanto maior o meu senso, quanto mais profundo o meu senso de propósito e de significado na vida, mais experiência com uma paz interior, uma conexão com algo maior, uma visão muito mais ampla sobre a existência. E a minha vida financeira, através da minha conexão espiritual, vai me ajudar a desenvolver uma atitude muito mais positiva em relação ao dinheiro. Porque eu vou ver o dinheiro não só como um meio de troca, mas como uma ferramenta de manifestar valores pessoais que contribuem para o bem coletivo, para um bem-estar muito maior coletivo. E o relacionamento amoroso, dentro dessa visão espiritual compartilhada entre os parceiros, fortalece os laços, promove um entendimento muito mais profundo, uma conexão emocional muito mais forte. A consciência universal, essa sensação de unidade com o mundo, com os outros, promove um sentimento de pertença e de harmonia. Isso vai resultar numa vida muito mais equilibrada, onde as decisões são tomadas com uma perspectiva muito mais ampla. A vida financeira, essa sensação de unidade com o mundo, vai nos levar a decisões financeiras muito mais éticas, sustentáveis, vai priorizar investimentos que vão beneficiar a sociedade como um todo. E os nossos relacionamentos amorosos tendem a se tornar muito mais harmoniosos, porque ambos os parceiros sentem essa conexão universal, promovendo empatia, compreensão mútua, parceria. E a consciência moral, maior clareza sobre os valores pessoais e éticos, levam a decisões muito mais alinhadas com a própria moralidade. Isso vai resultar em relacionamentos muito mais saudáveis, autênticos, porque vai além de um senso, vamos dizer assim, de responsabilidade nas ações, de responsabilidade apenas em atitudes. E a vida financeira? Quando nós temos essa visão clara, compreensiva dos nossos valores morais, nós vamos optar por decisões financeiras muito mais éticas. Nós vamos evitar práticas que possam comprometer a integridade pessoal. E o relacionamento amoroso? Decisões baseadas em princípios éticos fortalecem a confiança entre os parceiros. Isso cria um ambiente seguro onde os dois se sentem respeitados e valorizados. Portanto, esses níveis de consciência vão nos ajudar, a fazer com que a gente se torne mais conscientes de nós mesmos, das nossas interações com os outros e promover assim um crescimento pessoal e emocional. E quando alguém trabalha para elevar a consciência em qualquer um desses níveis, é comum que nós vamos observando melhoras significativas na qualidade de vida, nas relações interpessoais e no bem-estar geral. Então, quando eu elevo os níveis de consciência, eu vou ter resultados numa vida financeira muito mais equilibrada, muito mais consciente. Eu vou ter relacionamentos amorosos mais saudáveis, mais satisfatórios. Por onde começa tudo isso? Pela autorreflexão. É o grande trabalho interior, que é uma ferramenta fundamental para a gente promover qualquer mudança que a gente queira na nossa vida. Certo? Dúvidas aqui? Não?